Você sabe quem é o ser humano? Você sabe quem você é de fato? Como você foi formado? Deus fez a cada um de nós em três partes: espírito, alma e corpo. Quando ele fala do espírito, é o local, digamos, a via pela qual Deus se comunica com você. O espírito fala de onde vem o veículo da fé, da oração, da adoração, digamos, da sua intuição, que é aquele ponto em que você simplesmente percebe que Deus está falando algo com você, os alertas que você tem, tudo isso está interligado ao seu espírito. A sua alma, ela trabalha basicamente o quê? Seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, seus desejos e as razões pela qual estão armazenadas em você. O que é o seu corpo? O corpo físico basicamente fala de tato, olfato, paladar, audição, visão. Quando a gente fala sobre cada um deles, nós temos que entender como que funciona essa estrutura toda dentro de nós, não é verdade? Então, pensa numa coisa, quando Deus se comunica com cada um de nós, Ele se comunica primeiro pelo Espírito, O Espírito se comunica com a alma, e a alma, obviamente, ela materializa as coisas através do nosso corpo. Então você precisa entender que essa estrutura, espírito, alma e corpo, não é simplesmente uma colocação qualquer. Isso é a maneira como Deus estabeleceu. E você tem que entender o seguinte, o seu corpo ele é um comando da sua alma. E quando eu falo da alma, é onde a gente vai se dedicar um pouquinho aqui, é um ponto interessante. Muitas vezes Deus já liberou algo no mundo espiritual para você, ou seja, no mundo espiritual, Deus liberou no seu espírito. Quando você está no seu espírito, é para essas coisas se transfigurarem, ou seja, se traspassarem para onde? Para a sua alma. O problema é que muitas vezes a alma do ser humano ela está bloqueada por muitas ações. Seja ela inveja, seja ela orgulho, falta de perdão, várias coisas que impedem Deus de fazer aquilo que tem que fazer. Às vezes você está, por exemplo, num momento ali com Deus, você até está aí no seu, na sua adoração, mas quando você sai daquele momento ali que você vai entrar numa realidade de vida, você sente sua vida totalmente bloqueada, você sente que as coisas não acontecem. Por quê? Porque a sua alma está bloqueada. E aí quando a sua alma está bloqueada, isso transparece no seu corpo. É verdade? Uma coisa muito interessante, só para a gente entender, a nossa vida, nós temos a nossa alma, junto a ela nós temos ali a mente. E o que é a mente? A mente é o estado tanto consciente, que é onde eu aprendo todas as coisas, e nós temos a mente inconsciente, que é onde eu simplesmente armazeno de forma inconsciente, ou seja, tudo que eu vou aprendendo e de repente, depois que eu aprendo, eu simplesmente passo a fazer aquilo sem pensar, vai para o meu inconsciente. O problema é que muitas vezes na vida a gente aprende tanta coisa ruim, a gente aprende tanta coisa errada, e aí muitas vezes está o perigo da televisão. Que a televisão ela cria pessoas, às vezes com uma, digamos, sabe, com aquelas paranoias de assalto, de que vão ser roubadas e outras coisas, e isso se torna inconsciente na mente das pessoas. Muitas pessoas às vezes estão habitoladas pela informação da televisão como se aquilo ali fosse, como se fosse uma palavra de Deus. Tem gente que acredita em tudo que está numa televisão, porque muitas vezes quem está ali está falando de uma forma séria, está falando ali de terno, gravata, ou muitas vezes são pessoas que estão ali curtindo, digamos, sabe, uma informação simplesmente que é a informação que a pessoa está esperando para a vida dela. Isso vem às vezes através de novelas, através de filmes, de histórias que você nunca conseguiu viver e às vezes está vislumbrando isso na vida de outras pessoas. Mas o que você tem que entender é que o estado consciente da sua mente, ou seja, o que você aprende, às vezes já gerou tanta informação negativa para o seu inconsciente que você não consegue mudar. Você não consegue ver transformação na sua vida. Então o que você tem que fazer? Você precisa, entre aspas, para mudar. Eu gosto de uma expressão de um filósofo que diz assim, olha, os nossos pensamentos eles vão produzir palavras, as palavras vão gerar as atitudes, as ações da nossa vida. A gente, de cometer essas atitudes, de realizar as ações, nós vamos criar hábitos. E esses hábitos vão definir o futuro, ou seja, o destino da nossa vida. Então entenda uma coisa, o que você está vivendo hoje é justamente algo que você pensou lá atrás. Então eu pensei, em algum momento eu falei, o que eu falei se transformou em uma ação, essa ação se tornou um hábito de tanto eu praticar e agora simplesmente definiu o seu futuro. Então você precisa mudar isso.
E como que você muda isso? Primeira coisa é através da maneira como você está aprendendo as coisas. Muda a estrutura do que você está aprendendo. Joga fora o lixo mental. Tira fora as coisas ruins que você está aprendendo. Muda os livros que você está lendo. Muda o conteúdo do que você está assistindo. Passe a ver as coisas pelo lado bom. Eu gosto de um versículo na Bíblia que está lá em Filipenses, quando fala assim, olha, tudo que é puro, amável, justo, de boa fama, se há alguma virtude, nisso pensai. Seja isso que ocupe o seu pensamento. Então, ou seja, a Bíblia ela nos instrui a somente pensar no que é bom. E você não vai conseguir pensar em coisas boas se você ficar se alimentando de coisas ruins. Então você precisa alimentar sua mente somente de coisas boas, saudáveis. Ah, mas eu preciso estar acompanhando as notícias para ver como é que está o mundo. Quem disse isso? Porque na verdade é o seguinte, o mundo não muda. Quem muda, quem transforma somos nós. Tudo isso que estamos fazendo, essa transformação está baseada numa coisa. Transformai-vos pela renovação, pela mudança, pela metanoia da vossa mente. Para que você experimente qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cadê o negativo ali? Não tem. Porque Deus não é um Deus de coisas negativas. Deus não é negativo. Ah, mas um dia Deus vai voltar, vai destruir esse mundo. E quem disse que isso é negativo aos olhos de Deus? Isso é aos olhos de quem está perdido, de quem não sabe realmente o plano que Deus está fazendo. A mesma coisa. Tem pessoas que estão esperando o mundo acabar para elas ir embora e logo cumprir a vida delas aqui. Totalmente errado. Se você não aprende a viver e vencer nessa vida, como é que você vai aprender a ser um vitorioso numa vida eterna com Deus? Se você vai governar sobre os mundos, você não aprendeu a governar nem sua vida aqui, não consegue governar nem suas emoções, qualquer coisa te abala. Lembra de um versículo que diz assim, olha, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te cansas como os que vão a pé, como irás como os que vão a cavalo? Entende? Então você precisa dominar a sua mente. Então, primeira coisa, vamos parar por aqui e vamos praticar. Você vai hoje, só hoje, se alimentar somente de coisas boas. Então, se for aquela televisão, desliga a televisão, desliga aquele rádio lá, para de ouvir aquelas músicas depressivas, você vai alimentar de coisas boas. Alimentar-se de boas palavras. Ainda que isso pareça que está te causando algum enjoo, alguma náusea aí. Porque às vezes você está tão alimentado de coisas ruins que quando vem coisas boas, parece que é tão boa que você sente até nojo. Mas você vai praticar, ok? Então pegue um livro, pegue um áudio, pegue uma boa música que fale realmente, sabe, de uma coisa que vai transformar a sua vida, tá bom? Ouça aí mensagens que vão acrescentar a você. Então se alimente de coisas boas. E toda hora que surgir um pensamento, uma ideia ruim, você vai, entre aspas, transformar esse pensamento em algo bom. Quando vir, por exemplo, o pensamento, olha, aí a fome, você vai pensar, não, nunca, jamais passarei fome. Estarei sempre alimentado. Simples, tá? Transforme uma coisa negativa, coloque algo positivo em cima. Crie essa força. Você verá como que isso vai transformar toda a sua vida e vai impactar toda a sua família também, ok? Esse é o nosso vídeo de hoje. Transforme sua vida em 30 dias. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.